Velha conhecida no mercado por versões como XLS e Limited, a Ford Ranger quer agora roubar o espaço pertencente à picape média mais barata do Brasil. No caso, até a filmagem deste vídeo, a Fiat Titano Endurance. Essa aqui atrás de mim é a nova Ford Ranger na versão Black. E como vocês podem ver, isso não é restrito à cor da carroceria, mas sim a detalhes escurecidos e outros pormenores ao redor da picape. Eu vou mostrar para você todas as novidades deste novo modelo da Ford. O primeiro grande detalhe que você nota quando dá de cara com uma Ranger Black é isso aqui. A grade normalmente é cromada. Aqui a gente está vendo esses detalhes em cinza escuro, que chamam internamente de Boulder Grey, né? O cinza escuro. E esses detalhes acompanham a picape ao redor da carroceria, tanto aqui na frente como lá atrás também. Mas antes, deixa eu te mostrar um detalhe sobre as rodas. Aqui, o que chama a atenção, além desse desenho, é também as rodas com detalhes escurecidos, que você vai ver também em outros detalhes da picape, como por exemplo, esses acertos na caixa de roda, e também lá atrás, no Santo Antônio, que também utiliza essa cor cinza escuro e ajuda a manter a identidade da Black em demais versões. A gente não está falando só de uma picape na cor preta, até porque a Ranger tem 5 outras opções de cores. Outro detalhe interessante da Black, como eu já falei lá na frente dos detalhes de cinza escuro, é isso aqui. O Santo Antônio também é no Boulder Grey, no cinza escuro, e aqui você tem um stepzinho para você conseguir alcançar a parte de cima da sua caçamba, que aqui na Ranger tem 1.250 litros. Outro detalhe interessante é isso aqui. Você tem uma capota sólida que é oferecida aos primeiros 100 compradores da picape, junto também do protetor de caçamba, que eu vou mostrar para você agora. E para matar a curiosidade de vocês, tá aqui, ó, 1.250 litros, a capota sólida com abertura elétrica, esqueci de mencionar, e esse amplo espaço aqui coberto pelo protetor de caçamba para você prolongar a vida útil do que você carregar aqui atrás na Ranger. Mas agora eu vou te mostrar como é andar lá dentro. Vem comigo. Contudo, o que importa mesmo para quem anda de picape é a vida aqui dentro. Então vamos entrar, fechar a porta e eu vou te contar como é andar na Ranger Black. Claro, você já vai ver o vídeo da gente andando com ela na cidade, também na estrada, mas o que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: os bancos têm essa textura diferente. Vocês estão vendo aqui o escrito Black para identificar ainda mais a versão. Aqui nas laterais tem uma frase que remete a uma expressão usada por Henry Ford, fundador da marca, sobre o modelo T, que o proprietário poderia ter um modelo que na cor que bem quisesse, desde que seja preto. Aqui escrito em inglês. Os bancos têm esses apoios no lateral, recebe muito bem, segura muito bem o corpo em curvas. Você tem aqui essa grande tela de 10,1 polegadas, se eu não estou enganado. Tem Android Auto, Apple CarPlay. Aqui atrás tem um espacinho para carregar o seu telefone por indução. O volante tem uma boa empunhadura, a posição de guiar é boa. Tem como você regular o volante em altura e profundidade, o que é bem interessante. Tem um painel digital à minha frente, a área envidraçada é muito boa. E no geral, a posição de dirigir da Ranger é muito interessante. Mas o que realmente importa para quem quer uma picape como essa é a dirigibilidade. E agora eu vou te contar como ela anda na cidade e na estrada. Mas antes de falar da dirigibilidade, eu acho interessante a gente falar como é a vida de quem anda ali no banco de trás, que é bem interessante. Vem comigo. É claro, eu não poderia deixar de falar como é a vida no banco traseiro, eu tento trazer isso em todos os meus reviews, e aqui as notícias são bem boas. Os bancos que seguem a mesma padronagem da dianteira, exceto sem a inscrição Black aqui, têm um bom material, eles são confortáveis. Você vê, eu tenho um espacinho aqui para os joelhos ficarem bem flexionados, o assoalho não é tão alto. Eu tenho um bom espaço da minha posição de guiar para os meus joelhos. A altura do teto é um pouco mais de um palmo, ou seja, eu estou confortável. Outra coisa da versão Black é isso aqui, ó, teto preto, que em modelos de cores escuras pode ser um pouco quente para quem anda aqui atrás, mas não tema, porque a Ranger Black tem as famosas saídas de ar-condicionado para quem anda aqui atrás, um alívio em dias de calor. E se você precisa carregar seu telefone, tem uma saidinha USB-C e USB para ninguém botar defeito. Agora eu vou te dizer como a Ranger Black anda tanto na cidade quanto na estrada.
Pessoal, a gente está aqui em Salvador, no trajeto urbano de Salvador, andando com a nova Ranger Black. Essa aqui é a nova picape mais barata da linha Ranger, pelo preço de R$ 219.990. Que, na minha singela opinião, vai tornar a vida de modelos nesse preço muito mais complicada, como por exemplo a Fiat Titano Endurance. Aqui a gente está falando de um carro com detalhes escurecidos, roda de liga aro 18 também escurecida, detalhes aqui como por exemplo o teto e outros pormenores do carro escurecidos ou um tom cinza escuro. Mas se a gente está dirigindo é para falar de dirigibilidade. O que vocês precisam saber sobre a Ranger Black é que ela é equipada com motor 2.0 Panther diesel de 170 cavalos e, se eu não me engano, 41,3 metro-quilograma-força de torque. Para todos os efeitos, eu estou colocando os números de cavalaria e desempenho aqui no descritivo, né, no card aqui no vídeo. E o que eu posso dizer para vocês, ó, chamei no acelerador, ela tem uma transmissão automática, ela não é CVT, então perceba que a picape ela é bem desenvolta. Ela tem uma resposta de acelerador muito agradável. A gente está falando de um acesso aos quase 42 metro-quilograma-força de torque, já ali na faixa dos 1.750 RPM, o que para um motor, um conjunto diesel, é muito bom. Você está falando de uma resposta de aceleração muito adequada. Por exemplo, vou tomar um espaço aqui do carro da frente, ó, chamei no acelerador, ela cresce, fica um pouco mais ruidosa, mas esse castanhar do diesel é bastante comum, afinal de contas a gente está falando de uma construção diferente do motor a gasolina, por exemplo. E como é um carro urbano, a proposta da Ford com a Black é que a Ranger seja esse modelo seja um modelo urbano. A gente está andando aqui com ela na cidade e podendo fazer uma avaliação no trajeto onde ela foi concebida para estar, até mesmo pelo fato de ser com tração apenas na traseira, ou seja, 4x2, a gente está falando de um carro com uma condução não só bastante esperta, mas também agradável. Os bancos com esse revestimento diferente são bem agradáveis, eles são bastante permissivos e bons de segurar você na curva, principalmente para você que é uma pessoa um pouco mais volumosa, como é o meu caso. Então a galera com um pouquinho mais de peso vai ficar bem acomodada nesses bancos. A condução na cidade, óbvio, você está falando de um asfalto bastante irregular. O carro tem o seu conforto. Eu considero até um pouco mais confortável que outros modelos dessa categoria, né, de entrada. E, como eu já falei, a resposta do câmbio é agradável, tem o modo manual também, a direção não é pesada. E, de novo, é uma condução bastante tranquila. Você poderia esperar, pelo fato de se tratar de uma picape de entrada, que seria um modelo desprovido de muitas coisas, mas não, você tem a central multimídia aqui com 10.1 polegadas, se eu não estou enganado, você tem direção elétrica, você tem um conjunto motriz que responde bem. Segundo a Ford, é um pouco mais silenciosa do que outros modelos da categoria, então, de novo, joga a favor de uma condução urbana. E você tem um modelo que favorece muito o uso para qual ela foi originalmente intencionada, ou seja, andar num trajeto urbano. Para você que não quer um SUV, não quer um sedã médio e precisa de um modelo para ocasionalmente carregar alguma coisa, você tem uma caçamba de boa capacidade. E uma coisa interessante, os primeiros 100 compradores da Ranger Black vão ter acesso a capota rígida elétrica ali atrás e protetor de caçamba. Ou seja, se ocasionalmente você carregar alguma coisa, você tem todo aquele controle ali de poeira, de elementos, não vai manchar a sua caçamba, e isso por si só é muito interessante. Então, pessoal, a gente acabou de sair aqui do pedágio, ainda rodando com a Ranger Black, só que agora a gente está numa estrada federal e a gente teve a oportunidade de abrir um pouquinho o 2.0 Panther e as notícias são boas. A gente está falando de um carro que já na cidade já agrada pela resposta do câmbio, ter a sua facilidade, ter um motor ali com seus 170 cavalos trabalhando já numa baixa rotação, o que para um diesel é excelente. Você não precisa esticar muito o giro para fazer a magia acontecer. Mas aqui na estrada a gente está falando de uma picape que, apesar do aro 18, apesar de ser um carro com centro de gravidade bem alto, é um carro bastante estável e com um desempenho que não faz feio. A gente está andando na faixa da esquerda há um bom tempo e sem nenhuma dificuldade para fazer ultrapassagens. Se você precisa fazer uma redução, você pode chamar nas alavancas, perdão, nos botões aqui na alavanca de câmbio para fazer uma troca manual.
tanto para cima quanto para baixo, um botãozinho aqui no pomo do câmbio, ou então, no modo drive, simplesmente dá uma pisada um pouco mais forte no acelerador, e o kickdown, que é descer uma marcha para o câmbio e o motor responderem de forma mais expressiva, acontece rápido. Então você tem uma resposta bastante adequada, principalmente para uma condução aqui na estrada. A gente está falando de números de consumo. Os números eu vou colocar de novo aqui no vídeo, porque eles foram apresentados para a gente está falando de números bons para uma picape desse tamanho. E de novo, se a questão da picape ser uma picape urbana, a Ranger Black não desabona. Porque, obviamente, o proprietário de picape em algum momento vai pegar a estrada para ir numa casa de campo, para ir na praia ou o que for. E é um modelo que tem sim suas qualidades e oferece uma dirigibilidade bastante agradável para o que oferece. Voltando ao nosso review estático aqui, o pessoal quer saber o que está debaixo do capô da Ranger Black. Isso eu vou dizer para vocês agora. Aqui debaixo está o motor 2 litros Panther a diesel de 170 cavalos e 41,2 metro-quilograma-força. E assim como vocês puderam ver na avaliação tanto na cidade quanto na estrada, é um motor que responde bem. O torque está disponível a mais ou menos 1.700 giros, um pouquinho a mais que isso. Então a resposta no acelerador é muito boa, é rápida, é instantânea. E pareado com o câmbio automático de 6 marchas, o carro tem uma resposta bem linear e não deixa você em situações de perigo, tanto na cidade quanto na estrada. Ou seja, em matéria de dirigibilidade, a Ranger sim tem seus pontos positivos e eu digo até agradáveis. Vocês viram comigo todos os pontos que a Ranger Black tem para oferecer nessa versão 2025. Mas se você bem lembra, lá na cabeça do vídeo, eu falei que ela está vindo para roubar o lugar da picape mais barata do Brasil. Então você deve estar se perguntando, Rodrigo, qual é o preço? Eu vou dizer para você, R$ 219.990, um preço bem competitivo e que deixa a Ranger Black muito bem posicionada no segmento, podendo criar brigas muito consideráveis dentro das opções das picapes médias mais baratas do Brasil. Você acha que vale a pena? Você acha que está muito caro? Você acha que vale o seu dinheiro? Escreve aqui nos comentários, a gente quer saber o que você pensa. Eu sou o Rodrigo Tavares, repórter aqui do Jornal do Carro, e muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e eu vejo você numa próxima avaliação em algum lugar desse Brasil. Tchau, tchau!